Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo Aguiar, do canal Leitura Essencial #01. E hoje eu gostaria de falar sobre um livro muito bacana, que é sobre esse livro aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito bacana, Shaw Etcher, em que fala que basicamente é uma coisa simples, né? Que parece complicado, mas não é. Sobre a felicidade. A felicidade antecede o sucesso. Isso é um conceito que muitas pessoas acreditam que o sucesso é alcançado no meio sucesso vai te levar à felicidade. Sendo que, na verdade, antes do caminho você tem que estar preparado para você ter o sucesso. A Ok. felicidade ela é consequência das suas ações, né? E não necessariamente o fim, né? O sucesso não vai te trazer felicidade. Coisas materiais você pode ter ganhando salário, mas no final das contas, a felicidade ela começa antes, aqui no nosso interior, no nosso mental, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que o livro fala, em que muitos livros de motivacionais não conseguem falar isso, não falam isso de maneira tão simples, tão singela quanto esse livro, né? E a vantagem da felicidade, de ser feliz, melhora o desempenho, né? Esse livro vai falar da psicologia positiva, vai falar sobre o ponto de partida mindset, mudar a realidade de um perdedor para um vencedor, né? Então, essa psicologia positiva é o que faz a vida valer a pena. Basicamente, esse livro fala que se você tiver um mindset positivo, você vê o lado bom das coisas o tempo todo, você vai conseguir se desenvolver, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir crescer na vida, e aí você vai escolher os frutos do seu resultado, né? E a psicologia positiva ela é muito interessante, porque ela é um conceito que foi feito lá com William James, né? Com William James, que foi o pai da psicologia moderna. Ele foi estudar psicologia e ele começou a fazer estudos, né? Sobre a vida dele, William James, e ele realmente, de fato, conseguiu ter estudos científicos comprovando a importância da psicologia positiva na nossa vida, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os 7 princípios da felicidade. Usa como lista mental, né? Que é a vantagem da felicidade, como já falei, o ponto de partida, mudar seu mindset, muda sua realidade. Então, você, em vez de você ficar lamentando, chorando porque você não foi para academia, porque você comeu um bolinho, porque você não estudou hoje, você não leu o livro hoje, tenta ver o que você fez produtivo hoje. Pelo menos você correu uns 5 minutos, pelo menos você leu uma página de um livro. Então, comemorar com as pequenas vitórias e, de alguma forma, for crescendo, né? Então, mudar o mindset. Não, eu não vou pensar assim, agora eu vou pensar assim. Vou pensar de uma maneira melhor. Vou pensar que eu vou ser vencedor, que vai dar tudo certo. Né? Só que esse livro também fala que o pensamento, a força de vontade não funciona. Não adianta nada você seguir comprar um alimento saudável e depois ficar comendo um monte de besteira, comendo um monte de besteira, muito besteira. Ele tá falando, esse livro fala para ter o equilíbrio, né? Em que você não tem que se privar necessariamente da comida ruim. Você também precisa da alimento saudável, mas você pode comer os dois, né? Então você percebe que muitas vezes a pessoa que não segue nenhuma dieta, que come comida saudável e come comida não muito saudável, acaba tendo maior liberdade para comer, não se sente triste porque comeu alguma coisa que vai fazer mal. Então, esse livro fala uma coisa interessante, que a força de vontade não funciona, né? Você se disciplinar na dieta, por exemplo, né? Outro ponto que eu gostaria de falar sobre os 7 princípios é o efeito Tetris. Por exemplo, vamos falar sobre o GTA V. Basicamente, o livro fala sobre o autor, né, dizendo que ele ficou vendo o GTA quando era mais novo e ele ficou viciado naquele jogo, ele ficou vidrado, né, que para quem não sabe, o GTA V é um jogo de roubo, de furto, que tem... Pô, é bem conhecido, pesquisa aí, pô. E aí ele ficou jogando durante tanto tempo em que o cérebro dele, quando ele foi para o mundo real, ele quase assaltou um carro de polícia, entendeu? Então, muitas vezes o que você está pensando no jogo, na ficção, pode se tornar para o mundo real, né? Então, isso, para ele quase fez um roubo de carro de polícia, entendeu? E, além disso, também foi feito um estudo
com pessoas que jogaram o jogo Tetris, se você pesquisar você vai achar, que a pessoa ficava vendo um monte de Tetris, ficavam vendo um monte de. Depois que jogava várias horas seguidas, a pessoa ficava simplesmente vendo um monte de Tetris, um monte de bloquinhos, e isso foi comprovado, entendeu? Então, esse é uma coisa muito interessante de falar sobre esse terceiro princípio. Agora, o quarto princípio é a quarta marcha, né? Que é vencer, usar a motivação e empolgação para avançar mais e melhor. Basicamente isso, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o Martin Seligman. Basicamente são esses quatro princípios mais principais, entendeu? Os quatro princípios da felicidade. Martin Seligman e os 5 elementos do bem-estar, que é a emoção positiva, o engajamento, o relacionamento, o propósito e a realização. Então você precisa ter emoção positiva para que você aceite que você precisa de fato melhorar, você precisa acreditar em ter boas emoções. O engajamento, você precisa se engajar, precisa se entusiasmar com, com as emoções positivas. O relacionamento, você precisa ter bons relacionamentos, bons laços é, de que você possa se relacionar, né? E propósito, que você possa entender como o propósito, qual é o propósito disso, qual a minha motivação, né? E a realização, né? E agora eu vou falar sobre uma coisa bacana, que é o filtro mental. Treinar o olhar com positivo. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam nas palestras de hoje motivacionais, seja no TED, seja em qualquer lugar. É muito difícil você treinar o olhar para o positivo. Hoje em dia, você, com o celular que você vê, você fica treinado a ver muita besteira, a ficar vendo muita morte, assassinato, muitas coisas negativas, né? E o nosso cérebro, por mais que ele treine para o positivo, muitas vezes a gente lembra das coisas negativas e a gente esquece de tentar equilibrar, né? Não, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim que a gente vai pensar, então vamos tentar filtrar o que é bom, né? Isso é uma coisa muito importante. E o livro também fala sobre meditar, sobre exercitar, que são coisas muito fundamentais para a pessoa sentir a felicidade, né? Porque manter os pensamentos tranquilos, manter serenidade, manter a calma, ela é muito importante. Praticar gratidão, escrever no caderno, basicamente algumas palavras de gratidão já ajuda muito, já te dá um norte dizendo, pô, obrigado, tô agradecendo ao universo. Elogiar pessoas, que seja no trabalho, seja o porteiro, seja os familiares, pode ser qualquer pessoa. Gastar dinheiro com experiências, então, e usar seus pontos fortes, basicamente é isso. E outra coisa que eu gostaria de falar agora é sobre o círculo do socorro, que é importante ter gente para contar com a gente, conversar, né? Opa, tô meio triste aqui, vou conversar com aqui, pô, preciso falar minha B contigo, tio. Então, eu tô meio cansado porque eu tô tentando fazer um trabalho muito bem feito, só que as pessoas não me reconhecem. Como é que eu posso fazer, entendeu? Então, seja solícito, né, em buscar ajuda, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é a regra dos 20 segundos. Né? Facilitar o que é bom e dificultar o que é ruim. Basicamente é você melhorar os seus hábitos, né? Melhore os seus hábitos. Procure cultivar os bons hábitos e evitar os hábitos ruins, né? E investimento social, né? Você tem que filtrar, tem que melhorar na qualidade das conexões, não na quantidade das conexões. Então, melhor você aumentar a qualidade dos relacionamentos do que a quantidade, basicamente isso. E desconstrua o piloto automático, por exemplo. Estou numa dieta rígida. Pô, você sabe que não vai dar porque você vai querer com vontade de comer uma besteira. Então, o importante é você se controlar. Pensar, né, a regra dos 20 segundos, pensar se o seu daí vai te trazer bem para você, entendeu? Vou querer comer um bolinho aqui da minha geladeira, vou comer. Ah, pô, eu tô querendo comer, então quanto mais você tardiar, mais força de vontade você vai usar e vai ser inútil. Então, se você quiser comer, coma um, coma dois, mas coma a salada, se exercite, medite, tenta manter a mente calma
e tenta fazer as coisas da melhor forma possível para você, do que for possível, que for tangível, né. E evitar multitarefas, fazer um monte de coisa, né. E agora eu vou falar sobre atitude, mindset, né, que eu já falei, que pensar mais bem conectado com a ação. Pensar sem agir é igual a ilusão, né, você basicamente cada ação envolve um pensamento, envolve uma um pensamento que a pessoa vai falar, né. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse livro é que os otimistas definem metas e persistem mais. Foram feitos vários estudos com pessoas de diversas idades em que você ser otimista faria com que você atingisse suas metas, conseguisse se desenvolver, conseguisse falar mais, conseguir. Então, o pensamento positivo ele é poderoso hoje em dia na sociedade. Então, esse livro é muito interessante mesmo. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre uma frase de William James, que é a vontade de ter vontade não funciona. A força de vontade não funciona. E outra coisa que eu vou trazer um adendo é sobre o pensar menos e agir mais. É a chave para a felicidade. Isso eu discordo, porque pensar faz parte da felicidade. Não adianta nada você ficar pensando e você não vai resolver nada. O que eu estou querendo dizer é que pensamento, ele precisa ser feito para que você atinja a felicidade. Se você não pensar nas suas consequências, nos seus atos, de alguma forma, pelo menos, eh, tranquila, de uma forma que você consiga entender, cara, não tem como, você não é um robô. Você precisa pensar do que você vai fazer na semana que vem, ter planos, ter metas. Então você precisa de alguma forma, manter o que você manter uma disciplina, né, uma mínima, que para que você possa se manter bem consigo próprio, né. E quem entra em pânico também, né, nessa questão, perde a capacidade de decisão. E nós somos donos do cérebro, nós não podemos ficar desesperar: "Ai meu Deus, perdi a chave da casa, o que que eu vou fazer? Ai meu Deus, eu estou sem o cartão do Rio Card, o que que eu vou fazer?". Então a gente tem que buscar ser donos do nosso nossas emoções e não o contrário, entendeu? E outra coisa que eu gostaria de terminar, que o vídeo já está ficando muito longo, é sobre a crise de 2008, que é o impacto psicológico, né, em que muitas pessoas ficaram atingidas, né, e enquanto muitas pessoas ficaram focadas no negativo, outras pessoas tiraram proveito dessa crise para que conseguisse abrir um negócio, né. O livro até inclusive fala uma pessoa que conseguiu utilizar essa oportunidade da crise de 2008 e conseguiu aumentar os negócios, conseguiu criar uma oportunidade muito boa, entendeu? E outra coisa que eu gostaria de falar é que os alunos de Harvard e a pressão pelo sucesso, muitos alunos que eram muito bons, em Harvard, eles de fato ficavam presos, ficavam trancados na faculdade e cortavam os relacionamentos sociais com os pais, com os amigos, até mesmo se relacionar socialmente com o namorado, com o amigo, ficavam restritos, ficavam isolados, isolados. E aí esses alunos simplesmente, eh, sentiam depressão, sentiam burnout e tinham as piores notas, né. E enquanto os otimistas, de fato, tinham pensamento mais positivo, tinham uma atitude mais bacana, tinham uma atitude mais positiva com relação aos outros, né. Então basicamente é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever, curtir o like, deixar o comentário. Muito obrigado e até a próxima.